Então, meus amigos, vamos dar uma resumida aí. Efésios capítulo 6, versículo 10. O apóstolo Paulo estava preocupado com esse povo, meu amigo. Porque eles estavam sendo enganados, escravizados e destruídos. Eles perderam o foco. Não estava tendo discernimento. E olha que o apóstolo Paulo chama a atenção deles. Vamos dar uma lida aí, beleza? E olha o que ele disse: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder. Ele tá chamando a atenção do povo de Éfeso. Vocês têm que olhar para Deus, para as Escrituras. É Ele que vem a fortaleza, é dele que vem a vossa força. Verso 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Olha lá. Ele fala para revestir de toda a armadura de Deus. Mas por quê? Ele está fazendo uma comparação, né? Armadura romana, né? Mas ele está chamando a atenção aqui, vocês têm que pôr em prática a palavra de Deus. Vocês têm que obedecer a Deus. Para que vocês, possam estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Tudo aquilo que desagrada a Deus, né, meu amigo? Deus é luz. Fora dele só tem trevas. Deus é verdade. Fora dele, meu irmão, só tem mentira. Deus é justiça. Fora dele, meu amigo, só tem injustiça. Só tem desgraça, meu irmão. Só tem destruição. E o apóstolo Paulo está chamando a atenção do povo. Vocês têm que criar vergonha na cara. Vocês têm que tomar um juízo. Vocês têm que tomar posse, obedecer a palavra de Deus. Quando ele fala revestir aqui, é que eles têm que pôr em prática a palavra de Deus. É isso que ele está dizendo aqui. Verso 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Mas por quê? Você já foi lá no velório ou não? Já foi no velório ou não? Você viu lá? Lá tem um corpo humano, não tem ou não? O sangue, o corpo da pessoa não está lá ou não? Tá. Então, os povos que estão vivos sobre a terra, eles são dominados por quê? Por quem? Cara, por filosofias, ideologias e crenças que pode ser totalmente contra a vontade de Deus, contra as leis de Deus, que revela a sua moralidade, a sua justiça, o seu juízo, o seu reino. Então, os povos estão sendo dominados, governados com filosofias, ideologias e crenças que eram totalmente contra a palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo fala assim para eles, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados. A palavra principado aqui, meu amigo, se você colocar no Google, é príncipe, que significa governadores, governos, tá? Potestade significa poderes. Mas que poderes? Cara, são leis. Leis que dominam sobre a raça humana. Tá? Aí ele continua. Contra os príncipes das trevas desse século. Trevas querem dizer tudo aquilo que é contra a vontade de Deus, meu amigo. Eu já falei para vocês. Deus é luz. Se você saiu da luz, meu irmão, você está em trevas. Isso é fácil de entender. Tá? Muito fácil. E ele chama a atenção do povo de Éfeso. Fala, vocês têm que tomar uma decisão. Vocês têm que tomar um juízo. Mas por que ele estava falando isso? Porque o povo de Éfeso estava sendo enganado, iludido e levado à destruição. Tá? Porque se eles obedecessem a Deus, o apóstolo Paulo não ia chamar a atenção deles. Não ia chamar a atenção. Tá? Eles não iam estar sendo enganados, beleza? Ele continua. E ele continua, ele continua falando aqui, Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possar resistir no dia mau. Rapaz, se a pessoa não se revestir da palavra de Deus, é a palavra de Deus que gera fé no coração. Romanos 10, versículo 17, fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se a pessoa
não conhece a palavra de Deus, a pessoa não, cara, não vai gerar fé que vai dar uma resistência para resistir o dia mal. A pessoa não vai ter, cara, não vai ter resistência pro dia mal. Ou vai gerar destruição para essa pessoa. Vai gerar, meu irmão, uma escravidão sobre essa pessoa. O apóstolo Paulo chama atenção. Quando fala se revestir, é para pôr em prática a palavra de Deus, tá? E havendo feito tudo, ficar firmes, querendo dizer, após se obedecer a palavra de Deus, ó, fica nela, pô. Fica aí, obedece ela. Fica aí que vai vir a colheita. Vai vir a colheita. Fica firme, persevera. Estais, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade. Cara, qual que é a verdade? É a verdade dos homens? É a verdade das religiões? É a verdade dos anjos? Não, meu irmão, a verdade de Deus é a palavra de Deus. Eu já falei para vocês que a palavra de Deus é por ela que trouxe origem todo o universo. É por ela que sustenta todo o universo e todas as coisas. E é por elas que mostra quem é Deus. A pessoa de Deus. A sua moralidade. A sua justiça. Os seus juízos. O seu poder. Então ele fala assim, ó. Vocês têm que cingir o vosso lombos com a verdade, que é a palavra de Deus. E vestir da couraça da justiça. Mas o que é essa justiça? Por isso que eu falo, se a pessoa não conhece a palavra de Deus, ela não vai saber que justiça que é essa. Não vai ter discernimento. Vai querer julgar conforme a sua vontade, e não a vontade de Deus. Vai querer obedecer à justiça dos homens, e não à justiça de Deus. Por isso tem que conhecer a palavra de Deus. Aí ele fala de novo, verso 15. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Tá? Calçar é a mesma coisa que você falando, ó, vocês têm que pôr em prática. A palavra calçar aqui é pôr em prática a palavra de Deus. Para quê? Para preparação do evangelho da paz. Porque quando você obedece à palavra de Deus, você traz a vontade de Deus. Os seus princípios, os seus valores, a sua moralidade que pertence, que é de Deus, não sua, de Deus. E eu avisei vocês, todo evangelho que anula a moralidade de Deus, não é a vontade de Deus, mano. A palavra evangelho significa boa notícia. A boa notícia de Mateus, a boa notícia de Marcos, a boa notícia de Lucas, a boa notícia de João. Qual que é a boa notícia? Cara, é a vontade de Deus, não é a vontade dos homens. A boa notícia é a vontade de Deus e não a vontade dos homens. É isso que vocês têm que colocar na cabeça. E qual que é a vontade de Deus? É a sua moralidade. É a sua justiça. Né? Que ele revela isso através das suas leis. É isso aí, meu amigo. Então, todo o evangelho que anula a moralidade de Deus, anula a justiça de Deus, anula o juízo de Deus e a sua grandeza, não é evangelho, meu irmão. É desgraça humana, é filosofia humana, é ideologia humana. E olha o que está acontecendo com o Brasil, hein? Olha o que está acontecendo com o Brasil, tá? Aí ele continua. Verso 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, olha ali, meu irmão, ele está chamando a atenção de novo, povo. Olha, vocês têm que pôr em prática. A palavra tomar aqui, ó, ele está falando, ó, põe em prática a palavra de Deus e tenha consciência que só por Deus que vocês são salvos. Pelos méritos dele, não é mérito de vocês. A graça é dele, não é de vocês. E essa graça não é para viver fazendo coisa errada. Não, meu amigo. Não é para fazer o que é injusto. Não. É para praticar aquilo que é agradável a Deus. Tá? Então ele fala, ó,
tomai também o capacete da salvação. Reconhecer que tudo vem de Deus. A salvação, a transformação, o arrependimento vem de Deus. Então não vem de mérito humano. Aí ele fala aqui, né? É a espada do Espírito. A palavra espada, cara, lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, fala que a Bíblia, ela é uma espada. Ela é a única que faz a divisão entre alma e espírito. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada de 2 gumes, e penetra juntas e medulas e abre para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Ela é a única. Espada do Espírito. Está falando de Espírito de Deus aqui, meu amigo. A Bíblia, ela mostra quem é Deus, o poder de Deus, a sua moralidade, a sua vontade, tá? Aí ele com verso 18, orando em todo o tempo. A palavra orar significa falar. Esse orando aqui não está falando de reza, não. Não está falando de decoração, não. Não está falando de uma coisa robótica, não. Está falando aqui, meu amigo, de pessoas conscientes, que tenha discernimento, que tenha reconhecimento e que seja totalmente dependente à voz de Deus. Orar é você falar, tá? É falar com consciência, com raciocínio, com discernimento, com quebrantamento e com dependência de Deus. É você ter uma intimidade com Deus. Não é reza. Reza, quem inventou isso é a religião, né, que destruiu a nação, levou à destruição a nação de Israel, tá? A religião, meu irmão, que levou o povo de Israel à escravidão. A religião que trouxe desgraça à Europa. Tudo que aconteceu na Europa lá por causa da religião. Enganou, iludiu, entregou todo o povo para ser destruído. E o que está acontecendo no Brasil é isso que está acontecendo no Brasil, tá? Esse é outro assunto que eu vou abordar lá na frente. Então ele comenta aqui, ó, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito. Por que no Espírito? A palavra, né, e súplica no Espírito, querem dizer assim, meu amigo, não coloca a sua vontade acima da vontade de Deus. Tá? A sua oração esteja dentro daquilo que Deus quer no seu coração. Abre o seu coração. Esteja propício a fazer a vontade de Deus, não a vontade sua. Tá? Aí ele fala assim, ó, com toda oração e súplica no Espírito. No Espírito quer dizer, a palavra Espírito aqui, meu amigo, é Espírito de Deus. Esteja submisso à vontade de Deus e não à sua. Ó, quando estiver falando com Deus, ouve Deus, ó. Ouve Ele. Coloque em prática a palavra dele. Então, pessoal, o apóstolo Paulo, ele chama a atenção do povo de Éfeso. Estava sendo enganado, iludido, estava sendo levado à escravidão e à destruição. Tá? Ele estava olhando para homens, olhando para a religião, ó, e tinham desprezado o Deus, meu amigo. Desprezado a palavra de Deus. Naquele tempo, o Torá, né? Rejeitado o Torá. E eles não estavam tendo discernimento. Estavam sendo governados por príncipes, que são governadores, por potestades, que são poderes, que são leis, que estavam dominando a raça humana naquela época. E o único meio para eles vencer esses príncipes e esses poderes é fazendo a vontade de Deus. É sabendo que Deus prevalece sobre toda a raça humana. E Deus tinha dado várias leis para derrotar esses príncipes e essas potestades. O povo de Éfeso era só obedecer. Era só obedecer. Então, irmãos, nós meditamos um pouco a Escritura Sagrada, Efésios capítulo 6, verso 10 em diante.
Eu acredito aí que os irmãos tenham entendido um pouquinho sobre essa meditação, né? O apóstolo Paulo chama a atenção do povo de Éfeso para pôr em prática a palavra de Deus, porque eles não estavam ponhando em prática. Falou, ó, revesti-vos, quer dizer, põe em prática a palavra de Deus. Para de ouvir religião, para de ouvir homens que estavam enganando vocês, iludindo vocês. Beleza, pessoal? Um abraço a todos. Até mais. Fica na paz do Senhor. Amanhã mais estudo bíblico, beleza? Fica na paz.